VB News. Notícias, informações, denúncias, entretenimento e tudo que a população precisa saber. Oferecimento: Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar Serviços Funerários. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez aqui para conversar aqui com o Dr. Gumercindo a respeito de situações aí que vem incomodando a população. Teve aí a invasão da igreja e teve aí também lá no posto de saúde do Jardim Séries, onde foram levados aí alguns tablets, alguns equipamentos. Isso já foi identificado os autores? Perfeitamente. Se trata de uma criança de 11 anos e de um adolescente de 14. Essa dupla, ela primeiramente invadiu a igreja, né, arrombou uma porta de acesso à igreja lá, danificou o altar, o sacrário da igreja, e eles visavam, na verdade, furtar objetos de valores. Como para eles não interessavam esses objetos religiosos, eles acabaram vandalizando o interior da igreja. E, em seguida, também adentraram no posto de saúde do Jardim Séries, onde também danificaram vários objetos e também lá subtraíram tablets e até mantimentos que existiam lá no posto de saúde. Nós conseguimos identificar esses autores, houve uma participação do Conselho Tutelar efetiva nesse caso, e daí a criança de 11 anos foi encaminhada para o Conselho e o adolescente de 14 anos foi ouvido na delegacia, foi lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado contra ele e os procedimentos encaminhados ao Ministério Público. Então, esses dois casos resolvidos? Solucionados. Agora o fato está na mão do Ministério Público, que vai analisar o tipo de penalidade que poderá aplicar, no caso, a medida socioeducativa, como nós chamamos, que vai de uma advertência até a internação num estabelecimento socioeducativo. Essas outras situações, muitas vezes, adolescentes e mesmo aí maiores são pegos aí com drogas, com entorpecentes. E não demora muito para estarem aí novamente aí na rua, depois de um trabalho minucioso de investigação aí da polícia, e eles conseguem aí novamente a liberdade. Por que isso acontece tão facilmente, doutor? Veja bem, a legislação, ela, no meu entendimento, muitas vezes ela é bastante condescendente com o infrator, né, com o criminoso, aquele que acaba violando as nossas leis. Recentemente nós tivemos a soltura de 9 pessoas aqui da delegacia que estavam presas, a maioria por tráfico de drogas, em função da ausência do laudo definitivo toxicológico das drogas apreendidas. Então, o que acontece? Nós temos um único laboratório forense em Curitiba que faz a pesquisa química dessas substâncias. Então, é esse laudo que vem do IML de Curitiba que diz efetivamente se aquela substância apreendida pela polícia era droga ou não. Como já havia um certo limite de tempo, já tinha transcorrido um certo período entre a prisão e o processamento dessas pessoas que estavam presas, a Justiça entendeu por bem soltá-los, tendo visto o excesso de prazo processual. Só que eu quero que a população entenda que isso não é culpa da polícia, a polícia faz o seu papel, assim como também o próprio juiz. O juiz cumpre o que está determinado na lei. O que nós precisamos é de um número muito maior de equipamentos, né, de maiores laboratórios regionalizados, inclusive do IML, para vencer a demanda de laudos que existe hoje paralisados lá, aguardando perícia no Instituto Médico Legal em Curitiba. Então essa questão basicamente porque não foi feito aí um exame para confirmar se, no caso, ou era maconha, ou crack, ou cocaína, esse tipo de situação que acontece, a demora nisso é que faz com que essas pessoas ganhem a liberdade novamente? No caso específico dessas pessoas que foram recentemente soltas, sim, certo? Existem outras circunstâncias que também são levadas em conta quando da soltura. Nesse caso específico dos últimos 9, que recentemente foram soltos, foi pela ausência de laudo definitivo. O laudo provisório foi por nós elaborado, certo? Mas o laudo definitivo, o toxicológico, que é feito pelo Instituto Médico Legal de Curitiba, esse laudo ainda não foi concluído
os laudos não foram concluídos pelo Instituto. Se por um acaso chegasse esses laudos hoje, essas pessoas voltariam a cumprir as penas? Aí é com a Justiça, não conosco. Já foge da nossa atribuição. Também, aqui nós tivemos aí homicídio, tivemos algumas mortes aí, e o trabalho aqui da polícia, rapidamente, vocês conseguiram identificar os criminosos? Nós tivemos uma situação de homicídio no bairro Caratuva, né, recentemente, onde uma pessoa ali foi morta a facadas. O crime em si não foi presenciado por testemunhas, mas nós, através de investigações e da colheita de depoimentos, levantamento do local do crime, o próprio exame pericial de necrópsia na vítima, no corpo da vítima, nós conseguimos chegar à autoria desse crime e, em sequência, nós representamos pela prisão preventiva do autor e esse mandado foi cumprido e ele acha-se preso aqui na cadeia pública de Arapoti. Nós sabemos aí, temos a informação que aqui a Arapoti, praticamente 100% dos crimes são elucidados. Nos últimos anos, que nós tivemos todos os crimes dolosos contra a vida, os crimes de homicídio, todos eles tiveram a sua elucidação apurada devidamente. Então, nos últimos anos não existe homicídio sem autoria já apurada pela Polícia Judiciária. Temos a informação que outro dia teve aí um furto em uma chácara, casa de um holandês, que quando ele veio fazer aqui o BO, os produtos do furto já estavam aqui na delegacia, já tinham sido recuperados? Perfeitamente. Na verdade, a vítima ela não tinha nem ciência inicialmente de que a sua propriedade havia sido alvo de furto, ela estava no exterior e nesse momento nós prendemos o autor desse furto e de outros 7 furtos praticados contra lojas, contra estabelecimentos comerciais e também contra residências aqui de pessoas em Arapoti. E nós conseguimos identificar que essa propriedade rural tinha sido alvo de furto, recuperamos os objetos e quando essa pessoa chegou para registrar o boletim de ocorrência na delegacia, a totalidade dos objetos já havia sido por nós recuperada e daí fizemos a restituição a essa vítima. Esse autor desse fato, ele praticou 8 crimes de furto, já ele é autor confesso, e grande parte desses objetos, de todas essas vítimas, nós conseguimos recuperar e fazer a entrega para as respectivas vítimas. O que o senhor poderia dizer assim para a população, aí no caso dos furtos e roubos, o que o senhor poderia dizer? A população, é necessário que você faça o BO para que a polícia tenha ciência do que está acontecendo, não é? Perfeitamente. É muito importante o registro da ocorrência através do boletim, feito tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, porque muitas vezes, como foi o caso aqui desse autor, a gente estava investigando um determinado crime de furto, mas quando em busca na residência desse indivíduo nós localizamos outros objetos, nitidamente esses objetos eram subtraídos de outras pessoas. Então, esses objetos foram apreendidos e daí, através dos boletins de ocorrências que as outras pessoas fizeram aqui na delegacia, nós conseguimos identificar esses objetos, acionar as vítimas para elas fazerem o reconhecimento e depois fazer a respectiva entrega desses objetos. Então, é muito importante o registro para que a polícia, inclusive, tenha conhecimento do que está acontecendo de criminalidade na cidade, porque muitas vezes a pessoa não faz o registro, a gente não toma conhecimento, não temos como apurar esse fato daí.